Vamos orar para o pregador da noite? Senhor Deus, te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui em Tua casa mais uma vez. E nessa noite, Senhor Deus, eu venho te entregar a vida do pastor Elvis, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, usar ele como ferramenta do Senhor, Pai, para falar aos nossos corações. Tudo aquilo, Senhor Deus, que a gente está precisando ouvir, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um aqui de uma maneira diferente, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, totalmente mudados da maneira com que nós entramos. Nós que chegamos aqui, Senhor Deus, na intenção de só vir por vir, Senhor Deus, que o Senhor venha abalar as nossas estruturas e entender, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que sem o Senhor nós não somos nada. Te entrego a vida do pastor Elvis, Senhor Deus, que ele venha ser usado aqui nesse altar, nessa noite, em nome de Jesus, e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus, igreja. Ô, igreja, bora acelerar. Mateus 11. Mateus 11, esse texto, eu acho que todo mundo conhece. Mateus 11, a partir do 28. A ele todos são. Aleluia. Essa música do resgate. Só nessa igreja no mundo toca resgate. É na igreja dos caras do resgate. Como é que chama a igreja? Alguma coisa da Rocha? Como é que é? Casa da Rocha e nós. Ninguém canta mais não. Mateus 11, a partir do 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar sobre algo que acomete todo mundo. Todo mundo. Esses dias meu menino chegou para mim assim, depois da escola: pai, eu estou tão cansado. Estou tão cansado. Eu falei: por quê? Ele falou: não sei, eu estou cansado. Estou cansado, amanhã não tem como não vir na aula, não? Eu falei: não tem como não. Tem como não, você vai vir. Cansado. E isso que a gente mais escuta das pessoas. Com todo mundo que a gente senta, conversa, a pessoa fala assim: eu estou cansado. Os homens é meio ruim de expressar. Está todo mundo dentro do mesmo balaio, todo mundo cansado. Mulher, menino, cachorro, papagaio, periquito, está todo mundo cansado. Mas mulher expressa um pouco mais, né? Direto a gente ouve da boca das mulheres: eu não aguento mais, eu estou cansada. As mulheres sempre falam. Sério. As mulheres falam isso. E nós estamos vivendo essa geração de um povo cansado. E Deus não quer que a gente ande cansado além do que a gente deveria. Porque Deus nos fez, e Ele nos conhece, e Ele sabe que a gente precisa de descanso. Deus se coloca para a gente, Jesus se coloca da gente como as 3 coisas principais que o ser humano necessita para viver: alimentação, hidratação e descanso. Você sabia que sem essas 3 coisas você não vive? Você não pode ser privado de sono, nem de alimentação e nem de água. Essas 3 coisas realmente fazem você morrer. Então Jesus se apresenta como o pão da vida, como água viva e como descanso. Ele é o próprio descanso. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia e estabeleceu esse dia para o homem como descanso. Esse descanso apontava para um dia, apontava para Cristo Jesus. Esse descanso, Deus prometeu um descanso ao tirar o povo do Egito, da escravidão. O povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo escravizado, e esse povo agora buscava um descanso, e Deus prometeu essa terra. Mas chegando nessa terra, segundo o escritor de Hebreus 4, ele fala que Josué, depois de chegado a Canaã, ele falou de um descanso que haveria de vir. Então, quando o escritor de Hebreus fala para o povo que o descanso não acabou, haveria um descanso, e esse descanso era tomado por fé. Então a gente precisa, durante essa pregação, você entender que o descanso não é uma fuga da realidade. O descanso não é você passar um final de semana simplesmente descansando da sua realidade, do seu trabalho. Isso você vai descansar fisicamente. Mas Jesus propõe no texto que a gente leu um descanso
da alma. E é isso que o povo está precisando. Um descanso da alma, gente. Que vamos lá, o descanso físico, uma boa noite de sono. Aquele dia que você chega em casa, você não mexe no celular, você toma um banho, janta, senta ali, descansa, começa a mandar informações para o seu cérebro, que já acabou o dia, você fica mais parado, mas aí seu cérebro vai entendendo que escureceu, você tira a tela do seu rosto. Vocês sabiam que a tela, a luz no seu rosto, manda uma informação para o seu cérebro que não está de noite ainda, que não está na hora de dormir, e muitas das vezes o sono não vem. Então, sabe aquele dia, você está cansado fisicamente, mas uma bela noite de sono programado, organizado, você deita, dorme cedo, levanta no horário legal, no dia você está zero. Mas da alma não, irmão. Você pode descansar, você pode ir para Guarapari, você pode ir para Serra do Cipó, você pode ir para Cancún, você pode passar quantos dias você quiser. Você tem gente que a alma está tão aflita que nem um bom final de semana às vezes descansa você. Chega no domingo de noite, você está morto. Está morto, você está irritado com todo mundo. É uma aflição de alma tão grande que até a parte física é afetada. Você não está descansado fisicamente, você não está descansado psicologicamente, você não está descansado emocionalmente, você não está descansado fisicamente. E essa geração é a geração da sobrecarga. Vós que estáis sobrecarregados. Sobrecarga é uma carga acima do que o fabricante manda. Você quer entender isso? Você olha para caminhoneiro. Quando você vai conversar com um caminhoneiro experiente, ele vai falar para você, olha, se você quer ter um caminhão que vai durar muito tempo, um caminhão que as peças vai durar e ele vai ter um período grande de uso, que ele vai ser conservado durante muitos anos, não carregue peso além, ou seja, uma sobrecarga. E essa é a geração da sobrecarga. Nós estamos sobrecarregados. Está todo mundo por aqui. Você está dirigindo um trânsito, se você fazer uma curva, se você virar uma rua sem dar seta, você olha pelo retrovisor, o cara está bem assim, se você esbarra em mim aqui. O povo está andando tudo assim, ó, tipo assim, nos cascos, sabe? Está todo mundo doido para arrumar uma confusão, está todo mundo sobrecarregado. É a geração da sobrecarga. E pior, é uma geração que se orgulha de estar cansado. Se Deus estabeleceu um dia para descanso, se Deus estabeleceu um descanso espiritual em Cristo, se Deus quer que para a gente entregar o que Ele confiou em nossas mãos, o projeto de vida que Ele entregou em nossas mãos, a gente precisa estar descansado. E a gente está andando com a sobrecarga, a gente está andando da forma errada que Deus quer, cansado, a gente não vai conseguir frutificar, entregar aquilo que Deus nos confiou, e a gente está orgulhoso disso. É uma geração que um olha para o outro e fala assim, estou cansado demais. E você fica com vergonha de falar, uai, eu não, eu estou tranquilo. Parece que você é menos trabalhador, é menos pai, é menos pastor. E se você fala assim, não, estou tranquilo, estou cansado assim demais, não, tá de boa. Mas se orgulha do cansaço. Temos que entender que somos limitados. Limitados, gente. Você chamar alguém hoje e falar assim, você é limitado. É pejorativo, né? Você está xingando, você é um limitado. Mas Elvis, eu sou um limitado. Eu não consigo tudo. Eu não posso tudo. Eu não consigo fazer tudo de uma vez. E nem que ainda eu faça cada coisa de uma vez, eu não consigo, ao final do dia, fazer tudo. Porque eu sou limitado. Você é limitado. Então, essa consciência que a gente precisa ter, que somos limitados. Essa ideia de multitarefa, principalmente na cultura, na ideologia feminista, essa ideia de colocar a mulher sempre ativa, acelerada, que a mulher é multitarefas, ela é empresária, ela trabalha não sei onde, ela cozinha, ela toma conta dos filhos, ela atende o celular, ela fala com o cliente, ela atende a secretária, de manhã, ela acorda 5 horas da manhã para malhar. Irmão, isso é uma vida que prejudica tanto. E no final das contas, você sabe o que acontece na realidade? Isso é bonito no Instagram, isso é bonito nas novelas, isso é bonito nos filmes, isso é bonito nesses âmbitos. Mas na vida real, pessoas estão vivendo sobrecarregadas. Mulheres estão sobrecarregadas. Mulheres não estão vivendo aquilo que Deus gostaria que elas vivessem. E no final das contas, não fazem tudo. E no final das contas, não fazem 2 tarefas de uma vez. Ninguém
faz duas tarefas de uma vez. Você dá pausa em uma. Se você estiver torrando o arroz e atendendo o celular, você por segundos deixa de torrar o arroz e fala no celular. Quando você desliga o celular, você continua torrando o arroz e por assim você inverte. Você é uma máquina semelhante a um computador. Você dá pausa em uma tarefa e faz outra. Você dá pausa em uma tarefa e faz outra. E muitas das vezes o cansaço vem pela sensação de tarefa não cumprida. Sabia que uma das coisas que mais te cansa é você fazer as coisas mal feitas? Sabia? Converse com qualquer psicólogo e psiquiatra. Ele vai te explicar isso. Que o cansaço, um dos motivos do nosso cansaço é a não recompensa por um trabalho mal feito. Então a gente fica tentando fazer um tanto de coisa, ao mesmo tempo a gente não consegue fazer tudo do jeito que a gente gostaria de fazer e no final do dia a gente acaba o dia frustrado. Porque a gente nem conseguiu ter um dia, momentos de qualidade com os filhos da gente, a gente nem conseguiu executar aquela tarefa com excelência do jeito que a gente gostaria de fazer, das mais simples às mais complexas. Você não consegue lavar o seu carro igual você gostaria de lavar. As mulheres não conseguem limpar, cuidar das coisas da forma que gostaria, porque botaram na cabeça dos homens e das mulheres que é multitarefa. Nós temos que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso não é o que Deus quer para você. Desculpa se você é muito 2023, século 21, mas não é isso. Deus quer que você viva de uma forma tranquila, sábia. Tem prioridades na sua vida e você precisa cumprir primeiro as prioridades para depois você fazer as outras coisas. Deus quer que nós descanse. Deus quer que hoje você entenda que você precisa descansar. Sua alma precisa descansar. E Deus quer fazer com nós duas coisas hoje. Ou Ele nos dá alívio, tirar a sobrecarga, ou Ele aumentar a nossa capacidade. Ou Ele nos dá uma nova capacidade para um novo propósito. Mas no versículo 28 ele diz assim: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Na NVI, ela usa descanso tanto no versículo 28 como no versículo 29. Mas no versículo 28, no que a gente leu, a palavra aqui para descanso, ela traz mais a conotação de alívio. No grego, eu não sei se pronuncia assim, mas é anapauo. Significa alívio. Alívio instantâneo naquele momento. Então, nós estamos falando, Jesus está falando de algo imediato. Jesus está falando que quem aceitar o seu convite, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei um alívio. Jesus está falando de alívio imediato. Você imagina você colocar um saco de cimento, 50 quilos nos seus braços, e você ali fica por alguns minutos, e você começa a pedir socorro para alguém, você fala assim, me ajuda, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega. Aí a pessoa vem e pega aquele saco de cimento das suas mãos. Ali na hora você recebe um alívio, mas as dores, o cansaço ainda vai estar lá. Então Jesus faz dois convites. O primeiro que ele faz é algo imediato, na hora. Nossa igreja, a gente sempre foca muito no processo. Eu mesmo, sempre tendo a trazer uma mensagem que foca mais no processo do que coisas instantâneas. Eu acho de que gente que prega só sobre coisas instantâneas, momento na hora, não uma vida, não uma caminhada com Deus, já tem muito. Eu falei para Jesus, para quê? Eu vou falar de milagre, coisa na hora e tal, que resolve os seus problemas hoje e tal, sendo que já tem um monte de gente que fala. Eu quero falar da caminhada, Senhor. Do pós-pecado, do pós-milagre, depois que receber a bênção, como é que faz? Depois que aceita, chega na igreja, aceita Jesus, batiza, como é que é a caminhada? Eu tento focar muito por aí. Mas Jesus promete sim um alívio na hora, para aqueles que estão sobrecarregados e cansados, Ele tem alívio na hora. Sabe o que a gente lembra? Salmo 46, socorro bem presente na hora da dor. Socorro bem presente, é agora. Deus tem milagre para nós? Hoje. Deus tem alívio para nós? Hoje. Deus tem? Se tem. Jesus, a gente precisa entender que Jesus, ele tem esse tratamento médico, esse pronto-socorro, sabe? Esse João 23, essa coisa chegou assim, precisando de um atendimento de urgência, mas ele também é um fisioterapeuta. Ele faz seus processos a longo prazo, de várias sessões, progressivo.
Cada sessão você melhora, a cada culto você entende, a cada momento, a cada comunhão, Deus vai abrindo a mente e a gente vai entendendo mais. Mas Ele é socorro bem presente na hora da dor. Ele é o nosso socorro. Mas Jesus também, Ele diz assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. E aí agora a gente começa a entender o segundo processo. Se Deus quer nos aliviar, se Deus tem um alívio instantâneo para essa nova jornada na vida da gente em Deus de descanso, Ele quer nos dar alívio primeiro, mas Ele quer nos dar um verdadeiro descanso. Mas a gente primeiro precisa entender o que é o jugo e quais são o que tem espiritualmente envolvido. O que tem espiritualmente envolvido. Assim somos nós diante de Deus, temos que carregar um peso. Jugo é um peso, gente. Jugo é uma peça de madeira onde se colocava em cima de dois animais, como se fosse uma canga, para eles poderem caminhar juntos. Aquilo é um jugo. Jesus, como carpinteiro, ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque provavelmente ele fez esse tipo, porque esse era um trabalho dos carpinteiros da época, porque existe uma curvatura que pega nos lombos dos animais. Então Jesus, ele fala sobre não carregar mais esse peso, esse jugo, o peso da culpa, o peso do pecado que estava envolvido na discussão. Jesus estava falando para eles, olha, o jugo que vocês carregam é muito pesado, cara. Troca comigo, eu dou um jugo mais leve, um fardo mais leve para vocês. Esse fardo que vocês estão carregando de tentar ser salvo por suas obras, de tentar merecer, de tentar fazer algo para poder merecer algo de Deus, para achar que é abençoado porque você faz ou não faz, o peso da improdutividade, eu deveria fazer, não deveria fazer, o peso da comparação, fulano é melhor que eu, prega melhor, canta melhor, fala melhor, faz isso melhor e tal. Deus quer tirar todo esse peso das nossas costas. Deus quer tirar esse peso das nossas costas. Deus está falando assim, para. Deus está falando com seus discípulos da época, gente, vamos trocar, tira esse peso da lei, esse peso do pecado. E a gente não pode mais carregar esse peso, gente. Se você tem o Senhor como Salvador da sua vida, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, é uma nova realidade. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, é uma nova criatura. É uma nova vida. Não tem como mais você usar um jugo que não é para você. Jesus, além do peso, Jesus está usando a figura de andar junto. Jesus está falando assim, tome o meu jugo. Porque o jugo precisa ser usado para dois animais iguais. Não dá para colocar um jugo sobre um boi e o do outro lado um cavalo. O andar é diferente, a passada é diferente, a velocidade é diferente, o peso é diferente, a altura é diferente. Jesus está falando assim, olha, tira esse peso, coloca agora o meu jugo para nós caminharmos juntos, para nós caminharmos lado a lado. E viver, gente, num jugo desigual, com pessoas que pensam diferente da gente, cansa. Por isso que Paulo fala para a gente não se associar-se com pessoas que pensam diferente e têm uma fé diferente da nossa. É difícil caminhar, é cansativo. Se andar com gente que não crê, gente que não tem fé, gente que não acredita, gente que acha que não vai dar. Por isso que casamento tem que ser muito pensado. Porque jugo desigual, a palavra cônjuge tem a ver com companheiro de jugo. Aquele que anda junto sobre o mesmo jugo, sobre a mesma lei, sobre o mesmo princípio, caminha de forma igual. Então a gente precisa, nesse processo nosso, de descansar em Deus, entender que nós precisamos receber o seu jugo, começarmos a caminhar com Ele, tirarmos o peso da comparação, o peso daquela consciência de improdutividade, que eu não consigo fazer para Deus, eu não consigo, eu não faço. E muitas das vezes o peso da comparação, fulano é melhor. Gente, esse jogo sujo, nojento de Satanás. É o tal de nos colocar em comparação. Fulano faz melhor, fulano faz pior. Fulano faz melhor, fulano... eu não faço porque fulano faz muito bem, aí se eu fazer, vai gerar essa comparação.
No reino de Deus não tem, gente, não tem. No reino de Deus não tem ninguém melhor nem pior. É todo mundo trabalhando para um bem comum. Não tem destaque. É todo mundo trabalhando para um bem comum. No final das contas, é para a mesma obra, é para a mesma finalidade. Ganhar almas para o Senhor Jesus, pregar as boas novas e adorá-lo até que Ele venha. Essa é a ideia. É por um bem comum. Não podemos viver em julgo desigual. Temos que caminhar lado a lado com o Senhor. E lado a lado com pessoas que amam Jesus. Pessoas que entendem a fé. Pessoas que creem. É muito difícil. No 29 ele diz assim: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. O segredo para o descanso da alma está nos ensinamentos de Jesus e não apenas na psicologia, na psiquiatria. Eu adoto como pastor a ideia de que a psicologia, a psiquiatria, ela é benéfica, ela é de Deus, ela ajuda, ela contribui, ela tem um papel muito importante. Como um médico, um ortopedista tem, como um médico cardiologista tem um médico que cuida daqui de dentro. Mas quem faz o trabalho, a maior parte, é a obra do Espírito Santo. Eu não gosto de inverter os papéis. O evangelho auxilia o psicólogo e o psiquiatrismo. Não, ao contrário. A psiquiatria e a psicologia é um auxílio ao evangelho. E isso se caminhar junto. Se não passar, não atropelar as ideias do evangelho. Sobre perdão, sobre matrimônio, sobre viver junto, sobre culpa. Porque muitas das vezes na psicologia e na psiquiatria nos dias de hoje, quer se anular a ideia da culpa. E você sabia que o sentimento de culpa que nós sentimos muitas vezes é o melhor remédio para a transformação do nosso caráter? É muitas vezes quando nós chegamos diante do espelho e olha e fala assim: rapaz, culpado foi você, viu, cabra? Não tem, dessa vez não vai ter como botar a culpa em Satanás. Satanás assim, tira eu dessa coisa aí. Ele já olha para Jesus e fala assim: está vendo? Vai botar a culpa em mim. Não deixa não. Então, a gente precisa entender que o que nos faz, o que nos dá o descanso de alma, o que acalma a nossa mente, o que acalma nosso coração, o que acalma a nossa vida, quem acalma a tempestade, quem está no nosso barco é Jesus. Não é médico não. Os médicos Jesus manda para ajudar, mas é Ele que nos ajuda. É Ele que acalma a tempestade. É Ele, na hora que o vento balança, na hora que o barco começa a afundar, nós gritamos o nome dEle. Nós não gritamos o nome do doutor, não. Mas o problema é que nesse processo, muitas das vezes que a gente vive nesse pensamento acelerado, nessa síndrome, nessa ansiedade, em todas essas angústias de alma, de todo esse anseio, de todas essas lutas, que a gente troca o processo. O psicólogo, a gente não falta um dia. Se o remédio for tomar de 12 em 12 horas, você põe o celular para despertar. A consulta, você não falha. Se for 2 horas da tarde, 1h30, você está lá na porta. Você marca, você paga plano de saúde. Se a consulta for 200, você paga, os parentes pagam, os amigos ajudam e juntam para pagar. Mas quando é para vir na igreja, vem quando dá. Quando é para ler a Bíblia, é quando sente vontade. Sabe? Senti uma vontade de ler hoje. Em teus braços é o meu descanso. A Laura Salgueiro vai cantando, a Gabriela Rocha vai cantando, aí você dá vontade. Mas o médico não, mandou tomar 12 em 12 horas. Eu tomo o remédio 12 em 12 horas. A consulta, mas tem uma coisa importante para fazer. Não posso faltar, porque eu tenho consulta. O processo lá faz direitinho. O processo espiritual, na hora que der, né? O pastor dá um conselho. Mas o pastor é legal. O conselho do pastor é legal. Ele, lá, afinal de contas, ele lê a Bíblia de vez em quando, né? Ele passa a vida dele mergulhada dentro do livro, aí ele dá um conselho, é legal, mas o que o psicólogo fala, você tem que ver, foi assim, direto no meu coração, identifiquei bastante, sabe? Então, gente, a gente precisa entender que o processo mais poderoso que existe na face da terra, para transformar e acalmar as ondas, as tempestades no coração do homem, se chama Evangelho de Deus, os ensinamentos de Jesus. Por isso Jesus falou assim: aprendam de mim. Aprendam de mim. E a gente vai vivendo vida, uma vida, e a gente vai fazendo coisas que nos leva a essa situação de cansaço, que o próprio Evangelho
O próprio Evangelho já nos alerta sobre essas coisas. Você quer uma coisa que te cansa, que te mata todo mundo? Chama procrastinação. Deixar para depois o que pode ser feito agora. Pegar as prioridades de hoje, jogar para amanhã. E procrastinação, gente, não é preguiça. Que tem muita gente que é assim, é trabalhador mesmo. Não para. A pessoa é agitada, sempre está fazendo alguma coisa, mas sempre está fazendo alguma coisa na hora errada. Sempre está jogando para frente o que era mais importante. No final do dia, é igual a tarefa mal feita. Você, irmão, você dorme com a mão na cabeça, assim, ó, seu cérebro nunca vai mandar uma mensagem para você de recompensa. Ele sempre vai te lembrar da coisa que você deveria ter feito e não fez. Da ligação que você deveria ter feito para o irmão e não ligou. Do perdão que você deveria ter aceitado e não aceitou. Da Bíblia que você deveria ler e não leu. Da oração, momento de 24 horas. Dos 10 minutos que Deus pediu para você. Se existisse um mandamento na Bíblia, a oração tem que ser igual ao dízimo, 10%. 2 horas e 40 minutos. A gente não faz, e esse sentimento de tarefa mal cumprida, esse sentimento de procrastinação, deixando para amanhã o que tem que ser feito hoje. Oração, irmão, se tiver um prato de comida, se tiver de orar, durma com fome, mas ore. Deixa qualquer um, deixa o presidente da nação, deixa qualquer pessoa importante no mundo esperando para você poder orar. Deixe de fazer qualquer coisa, deixe seus filhos, deixe seu marido, deixe sua esposa, deixe seu pastor, deixe todo mundo para você sentar, nem que seja 10 minutos do seu dia, para falar com o Senhor dos Senhores, para falar com o Rei dos Reis. Você chegar assim, ó, Jesus, hoje o dia foi daquele, viu? Mas estou aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me sustentou até aqui. E vai falando com Jesus. Fala assim, engordei um pouquinho esse final de semana. Jesus. Tem que parar de comer um pouco, tomar açaí. Oração é sempre assim. Você começa com coisa boba. Lá na frente você já está falando em línguas já, irmão. Começa assim, Jesus, bom. Pois é, né? Tinha uns negócios para falar que o Senhor esqueci. Lembrei. Abençoa aquele irmão lá da igreja e tal. Mais o que mesmo? Tem meus meninos na escola. Abençoa meus meninos na escola e vai. No final, você já está chorando, falando em línguas e cantando, você não sabe o que tem que fazer mais. É a única vez que você levanta assim, é a única vez que eu, Elvis, de tantas coisas que eu tenho para fazer, eu levanto assim e falo assim, isso aqui eu cumpri minha tarefa do dia. Eu não sei se eu errei nas outras coisas, mas isso aqui era para ter sido feito. É a sensação de fazer, igual nós estávamos com os jovens aqui, poucos sábados para trás, falando sobre pornografia. Acabou o culto, eu falei com o Robinho, falei com o Thaís, falei com o Vanessa, o Dani, o Júnior. Falei assim, sabe aquela sensação? Falei assim, nós fez o que deveria ter sido feito? Aquelas coisas, nós estávamos aqui no culto de jovens, às vezes jogando um assunto para lá, para cá e tal, e um negócio do Satanás tomando conta de um monte de gente aí, e a gente precisa tocar na ferida. Mas às vezes a gente deixa para depois, a gente procrastina, e isso dá uma sensação de cansaço incrível. Efésios 5, 15, 16 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ou seja, colocando no seu devido lugar cada coisa e suas prioridades. Quer outra coisa que mata você de cansaço? Perfeccionismo. Você está querendo ser uma coisa que só cabe a Deus esse atributo, perfeição. É chato. É chato você viver uma vida desse jeito, perfeccionista. Você ou procrastina ou é perfeccionista. A verdade é que a Bíblia nos chama a ser perfeito, como Deus é. Mas a palavra perfeito ali não significa perfeição de não errar. Significa de estar completo, de poder estar completado. Em Cristo você é completo. Seja completo em Cristo Jesus, não perfeito. Você está tentando ser uma coisa que Deus é. Você está tentando ser uma coisa que não lhe cabe a ser. Ninguém está falando de você não fazer as coisas com excelência, mas buscar uma vida perfeccionista, tudo no seu lugar, não é o que Deus propôs para você. Na vida da gente, muitas das vezes, é melhor o feito do que o perfeito, sabia? É melhor fazer. Que eu não vou batizar, que eu queria... Quando eu fosse batizar, pastor, eu já queria estar com umas asas assim, de 30 centímetros um pouco nas costas, e a auréola aqui em cima começando a brilhar. Aí eu vou batizar. Batiza, senhor.
Aceita Jesus como Salvador, batiza e vamos que vamos, senhor. Vamos santificando cada dia. Você quer ser perfeito para quê? Perfeição é um atributo de Deus. Perfeição é um atributo de Deus. Outra coisa que nos cansa, não entender a diferença de necessidade e de desejo. Gente, essas três coisas que eu estou falando para você, o mundo hoje está de cabeça para baixo. Todo mundo procrastina, todo mundo deixa para fazer as coisas depois. Casamento, como é que está? Depois eu vejo, eu quero os negócios. Quero cuidar dos business, dos investimentos e tal e tal. E os filhos? Está cuidando dos filhos? Não, isso aí depois. Na verdade, eu estou trabalhando agora. Aí vem com a desculpa. Eu estou trabalhando agora para dar um futuro melhor. Mas eu quero saber hoje, senhor. Saber hoje. O livro de Hebreus fala que Deus nos chama para um descanso num dia chamado hoje. É uma palavra no texto atemporal. É que hoje é essa, Elvis. É para o hoje no dia que você está lendo. Se você abrir Hebreus 4 lá e ler que Deus quer que você descansa, hoje é hoje. É hoje. Então a gente precisa cuidar das prioridades hoje. A gente precisa parar com essa frescura desse perfeccionismo que muitas das vezes não deixa a gente avançar, porque muita gente não segue, não vem para a igreja com a ideia de perfeccionista, porque conhece alguém que às vezes errou, às vezes alguém que está no nosso meio, que é um passado às vezes não muito legal, igual o meu. Não, tá vendo? Por isso que eu não vou. Quer num lugar de gente perfeita. E não faz nada, não aceita Jesus, não vai para a igreja, não lê a Bíblia, porque a Bíblia não é do jeito dele, porque ele gostaria de não sei o quê. É uma chatice. E a outra coisa é isso, é não entender a diferença entre necessidade e desejo. É tipo totalmente diferente. Necessidade é algo indispensável para a nossa vida, nossa sobrevivência. Desejo é o que queremos ter, algo que podemos ser dispensáveis e podemos viver sem. A gente deseja uma coisa, eu desejo um monte de coisa, gente, mas eu posso viver sem. Eu tenho 38 anos, eu já vivi sem um monte de coisa até aqui. Por que que muitas das vezes eu ponho na minha cabeça que sem tal coisa eu não vou conseguir viver? E essa angústia de alma, gente, cansar cansa. Viver cansado é cansativo. Meu Deus, viver cansado é muito cansativo. Tiago 1,14 diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, antes desse, nós lemos o 14, mas o 13 fala que Deus não tenta ninguém, e nem pode ser tentado por nada. E se algum desejo, mau desejo está vindo sobre você, o desejo é seu. Não veio sobre vós tentação ou um desejo que não fosse humana. Ou seja, essas coisas doidas que a gente cria de vez em quando, endivida, faz uns carnês desse tamanho e depois dá uma dor de cabeça dos infernos, é coisa que nós inventamos, irmão. Que quer uma coisa que tira a sua paz, é você saber que vai chegar o mês e você não tem o recurso suficiente para arcar com todas as suas contas. Então para de falar que as coisas que você deseja é as coisas que não dá para você viver, que dá para você viver. Quando eu era até 15 anos de idade, eu tinha um chinelo, uma bermuda e minha camisa ficava aqui nas costas aqui, e eu andava a Lagoa Santa inteira, e não precisava de nada, sem identidade, sem dinheiro, sem nada. Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu cismei que eu preciso disso, preciso daquilo. E até hoje eu estou cismado, porque eu estou precisando de um tanto de coisa. E a gente não precisa. A gente precisa de Deus na nossa vida. Porque o homem mais rico que já houve nessa terra, Salomão teve de tudo, gente, que ele quis. Presta atenção, Salomão falou que o que os olhos dele viu, contemplou, ele teve. Então, num contexto de 2.000 anos atrás, no contexto de 3.000 anos atrás, no seu tempo de Salomão, na sua época, com as tecnologias ali disponíveis, com a prosperidade disponível, Salomão teve tudo. Mulheres, palácio, reinado, sabedoria, juventude. Nós falamos sobre sabedoria na quarta-feira, e a gente entende que o homem mais busca na vida é sabedoria e juventude. Só que quando ele percebe que ele precisa de sabedoria, a juventude já passou. Então, um homem sem Cristo, ele é tolo e jovem. E quando cresce, que ele entende que ele precisa de sabedoria, a reta final já chegou, já está vendo o final da estrada já. Então, assim, Salomão, nesse contexto de riqueza, nesse contexto de prosperidade, de dinheiro e de tudo que ele teve, falou assim: nossa, que bobagem que eu fiz, é tudo vaidade. É tudo vaidade. E
A única coisa que traz sentido para a vida é Deus. A outra coisa, comer e beber e desfrutar do seu trabalho. Então Salomão falou que o descanso para ele, o que faria sentido na vida dele, não era a ociosidade, não era parar de trabalhar, não era ganhar na Mega Sena da virada e nem fazer 1 milhão em 7 dias, igual o povo promete no YouTube. Mas era dentro do próprio trabalho. Então você já parou para pensar que Deus pode dar um descanso para você, para a sua alma, com o mesmo marido que você tem, com a mesma esposa que você tem, com os mesmos filhos que você tem, com o mesmo trabalho que você tem, e amanhã, segunda-feira, você acordando cedo. Porque isso é tomado, como diz o escritor de Hebreus, é por fé. A gente é muito espiritual quando a gente fala de salvação. A gente pensa na Nova Jerusalém, os céus começam a se abrir. A gente é espiritual demais, né? A gente começa a ver aquela cidade descendo, adornada, como uma noiva, as portas, as ruas de ouro, os muros, as colunas. A gente imagina a árvore da vida no meio da cidade, alimentando as nações. A gente é espiritual. Fala dos dons, aí começa a falar em línguas e profetiza. Mas quando vai para as coisas dessa vida, a gente acha que é na calculadora, prosperidade. Não, minha calculadora falou que se eu tirar 10% não dá certo. Descanso, não, descanso eu tenho que passar pelo menos no final de semana. Descanso é espiritual, é tomado por fé, é acreditar que há um Deus que revigora as nossas forças. Há um Deus, como diz em Isaías 40, que correrão e não se cansarão, voarão alto como águia. Essa é a realidade espiritual que a gente precisa tomar posse e crer, para amanhã a gente acordar de manhã e falar assim, que isso? Tomei um Red Bull do céu aqui. É isso que a gente precisa. Quantos de nós, gente, fica na igreja até de madrugada? O Liz, tadinho, o Liz já ficou aqui na igreja até 3 horas, 4 horas da manhã, e já relatou para mim que no outro dia acorda tinina, irmão. Isso é Espírito Santo de Deus entrando pelas veias do cara, assim, como fazia com Sansão. Sabia que Sansão era ungido pelo Espírito Santo de Deus e ele tinha força física? Então é um Deus que restaura física, emocional e espiritualmente. Então que seja para trabalhar no outro dia, para servir a Deus, você acorda no outro dia assim, bora para a vida. Acorda igual um leão para trabalhar. Mas sem Jesus, irmão, dorme a noite todinha, acorda no outro dia assim, nossa, não andou aqui, porque não entende que muitas vezes esse descanso é do céu. Acha que o descanso é uma fuga da realidade, é Deus mudar todo o seu contexto. Não estou aguentando esses meninos mais. Você quer o quê? Você quer que Deus some com eles? Você quer que Deus faça ele crescer de uma hora para outra? Você sabia que em todas as gerações da humanidade, filho, casamento e trabalho nunca foi esse desespero que é nos dias de hoje? Porque quando você vai perguntar para a pessoa, você está cansado de quê? Dos filhos, do trabalho e do casamento. Agora, quando acomete alguma coisa, uma morte na família, alguma coisa, aí você entende a pessoa. Cara, eu estou passando por uma fase muito difícil. Perdi um ente querido, estou desempregado, e a falência financeira veio sobre minha vida, eu tinha uma empresa, e deu isso errado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você entende. Mas só pelo filho, família e trabalho? Isso nunca foi, isso é vida, gente. Isso é vida normal. Ao contrário disso, é ilusão, é filme. Todo mundo é filho para cuidar, dá trabalho, e não era para dar trabalho, e não era para a gente ficar nessa agonia. O certo, eu vou falar aqui, vocês vão achar meio ruim as mulheres. Mas sabe o que a Bíblia fala? Paulo fala em Timóteo, que as mulheres vão ser salvas dando à luz a filhos. Ou seja, um papel importante das mulheres nos dias de hoje é cuidar dos filhos. E é para chegar no final do dia, estar arrebentada de cansada. Ela e o marido, deitar na cama assim e falar assim, hoje foi cansado, não foi? Mas você olhar para o céu e falar assim, mas eu estou fazendo o que o Senhor pediu para mim fazer, que é cuidar dos meus filhos e da minha família. O marido também, sair de casa, chegar em casa assim, com a sacolinha da marmita assim, cansado, sujo, suado, todo vacaiado, cansado de quê? De trabalhar para prover o alimento dentro de casa. Isso é a vida, gente. Isso é a vida. Se nós, dentro desse contexto, não estamos achando um descanso, é porque nós estamos vivendo alguma coisa errada. Nós não estamos acreditando, nós não estamos vivendo, nós não estamos aprendendo de Jesus.
Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso. Se está aqui, gente, é para nós. Deus é um Deus que promete uma salvação, um descanso. O livro de Apocalipse diz que aqueles que voltarem da grande tribulação receberão descanso. A palavra ali é sábado. Mostra que teremos um descanso profético ali, sábado. Então haverá um descanso eterno mesmo, onde Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, e lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá Lula, não haverá PT, não haverá mais nada. Lá não haverá mais nada dessas coisas. Né? Em nome de Jesus, lá vai acabar mesmo. Comunismo vai acabar tudo. Antissemitismo vai acabar, pró-Hamas, gente fazendo manifestação para gente que assa bebê no forno e corta a cabeça de criança, vai acabar, em nome de Jesus. E é quase o mesmo grupo, o primeiro que eu falei com o segundo, tá? A gente precisa entender essas diferenças. Trocar a simplicidade, a gente está trocando simplicidade por complexidade. É outra coisa que nos cansa. Trocar simplicidade por complexidade. Conversa com gente mais velha. A cabeça deles é tão simples. Te assusta. Nessa geração de hoje, muito filosófica, muito técnica, muito entende de tudo. Você vai conversar com um cara mais velho, ele resolve tudo para você, tipo uma frase assim. Ele te desmonta todo, tira um pino de você assim, você sai desmontando assim. De tanta sabedoria, simplicidade da vida. Na criação dos filhos. Hoje nós estamos muito complicando as coisas. Gente, é chinelo, é sim, é não, é não negar a vara para o seu filho, e é criar seu filho nos caminhos do Senhor, para quando ele estiver mais velho, não desvie dele. Para de complicar. Fala um bocado de não para ele, dá uma chinelada para ele, ensina ele no caminho do Senhor, no final vai dar tudo certo. Não precisa ficar agachando assim, ó, olhando olho no olho. Você já viu as técnicas? Agacha assim, ó, oi filho, tudo bem? Não, é não. Por quê? Porque eu quero me vingar. Minha mãe falava não e eu estou falando não para você. É vingança, é sangue. Quando você tiver o seu, você vai vingando e vai seguindo esse ciclo aí. Ó. Mas é não, e pronto. Eu queria falar isso, agora eu pago comida, pouso você no mundo, eu vou falar para você também. Então para de complicar, a gente precisa parar de complicar no nosso relacionamento com Deus. É o que mais complica. Aceita Jesus, batiza, vem na igreja todo culto. Não vai dar errado. Dá errado, Robinho? O Robinho estava falando esses dias. É assim, ó. Batiza, aceita Jesus. Vem na igreja todo domingo, faz um devocional todo dia e lê sua Bíblia. Acabou. Não tem... irmão, no final, se não der certo, não vai dar certo. Mas vai dar certo. No final vai dar certo. No relacionamento com Deus a gente complica. Casamento a gente complica. O que é casamento, gente? É perdoar o resto da vida e abrir mão de um monte de coisa. É só isso. Já vamos pular para o próximo tópico. Mas é perdoar. Tem gente que você vai conversar sobre casamento. Nossa, é porque lá atrás ela falou tal coisa comigo. E perdoa, meu filho. Para de complexar o negócio. Toca a vida, segue. Passou, andou, você aceitou Jesus já. Agora é outra vida. Na igreja, complexidade. As pessoas estão tornando a comunidade, a Assembleia dos Santos, em outra coisa. Aqui é um lugar de a gente viver em comunhão, adorar o nosso Senhor. Você vir, para de tentar olhar para a igreja e enxergar na igreja uma coisa que ela não é. A igreja é uma família, com problemas, com dificuldades, às vezes com atritos, forma de pensar diferente. E se você votar no PT? Seu pastor odeia o PT, mas não senta e conversa. Só conversa, você não vai me convencer. Mas nós vai levando aí na moral, eu vou te mostrando que os preceitos do partido não vai de contra o que a Bíblia fala, é só isso, não tem nada contra ninguém. Se qualquer um chegar, de qualquer partido entrar ali, é muito bem-vindo e tal, só vou mostrar que na Bíblia não dá certo. Então a gente precisa de parar de complexar essas coisas, criação de filho, relacionamento com Deus, casamento, igreja, trabalho. Para de complicar, simplifica a vida. Estamos trocando a simplicidade por complexidade. A vida é muito mais simples, é muito mais legal viver de uma forma mais simples, é muito mais legal enxergar a vida de uma forma mais simples, parar de ver assombração em tudo, parar de ver problema em tudo, sabe?
A vida é muito mais legal. Por isso que o povo de antigamente, o pessoal fica com esse xodó com os anos 90. E é por causa disso, que era uma vida muito mais simples. Não tinha essa tecnologia toda. Todo mundo sentava, conversava no meio-fio, acabava a luz, todo mundo ia para a rua. Quem é dessa época? Acabava a luz, todo mundo ia para a rua. Gostou demais, né, galera? Ô, menino, acabava a luz. Coisa simples. Queimar bombril no meio da rua, isso mesmo. A gente precisa entender que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ah, gente, eu vou fazer uma pergunta boba, mas quem gostaria, gente, de caminhar com Jesus com esse fardo leve? Levanta a mão, pelo amor de Deus, não machuca não. Aí, ó, vai ser, é bom demais, gente. É muito bom. É muito bom você não ser um maluco, achar que a vida é perfeita. Eu não estou falando isso. Para a gente fugir da realidade, achar que a vida é perfeita, achar que doenças não podem vir sobre a nossa família, achar que comigo não acontece nada de errado. Não, a vida é assim. Mas viver um dia de cada vez, sabendo que no Senhor, mesmo que morra, viverá, sabendo que no Senhor, mesmo um ente querido, mesmo alguém que a gente perdeu na nossa vida, a gente um dia vai reencontrar e olhar nos olhos dele de novo. Saber que há esperança, saber que a gente não vive nessa vida de uma forma natural, mas sobrenatural. É muito bom. É muito bom você olhar e falar assim, cara, as coisas, o cenário não demonstra que tá vindo coisas boas, mas eu confio no meu Senhor. Gente, isso é muito bom. O livro de Esdras conta quando eles foram reconstruir o templo, sabe? Eles foram reconstruir o templo que o Império Babilônico tinha destruído. E era um templo muito bonito, porque foi Salomão que construiu esse templo. Então é um templo lindo, majestoso, grande, cheio de coisas preciosas, um templo muito bem acabado, muito bonito. Veio o exílio babilônico e destruíram esse templo. 70 anos depois, eles foram reconstruir esse templo. E quando eles foram reconstruir os templos, eles começaram lançando alicerces do altar. E quando o altar ficou pronto, alguns dos sacerdotes mais velhos choravam, porque lembrava do templo antigo. Como se diz, eles choravam no sentido assim, meu Deus, era tão lindo, e hoje, agora, a gente reconstruindo aqui com pouco recurso, os altares estão tão feios, Senhor, e eles choravam de tristeza, mas a Bíblia fala que alguns choravam de alegria, que falava assim, é um novo tempo. Eles olhavam para o futuro, eles falavam assim, não, é um novo tempo, está recomeçando, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, assim, com Deus, a gente tem descanso por causa dessas coisas. A gente olha para a vida, assim, a gente olha para o casamento, a gente olha para a vida financeira, a gente olha para as coisas e fala assim, Jesus, as coisas não estão muito bem não, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E é isso que faz a gente deitar e dormir assim, e roncar a noite toda. Boca aberta, assim, quem acorda de vez em quando engasgado? Aconteceu alguma coisa? Eu acordo de vez em quando assim em casa, não era eu roncando mesmo. Eu ronco, deitado eternamente em berço esplêndido, assim, sabe? Dormindo, mas dormindo mesmo. E de repente a gente não está tendo a força mínima para caminhar. Força mínima, o mínimo de força, o mínimo de descanso, o mínimo de discernimento para a gente caminhar. Deus, além de dar forças para nós essa noite, como eu já disse no começo, Ele quer aumentar a nossa capacidade de carregar. Só que Deus só vai aumentar as nossas forças, só vai dar a nós uma sobrevida para a gente carregar uma sobrecarga se tiver um propósito. Sabia? Deus dá força. Deus dá força para você, irmão, que você não vai acreditar nisso. Você não vai acreditar. Você vai ter capacidade de fazer tanta coisa, administrar tanta coisa, pensamento, aconselhar, mais do que viver uma vida descansada, você vai ainda carregar a gente nas suas costas ainda. Você vai viver uma vida descansada e vai ajudar outras pessoas a encontrar esse descanso. Você fala assim, eu não estou dando conta nem para mim, mas quando tem um propósito, dá. E até a ciência já descobriu isso, sabia? Estava lendo um artigo esses dias, que a ciência descobriu que o seu cérebro ele tem uma descarga de energia, de adrenalina a mais para quem tem uma meta e um propósito muito bem estabelecido. Isso acontece com os atletas, sabia? Os atletas, eles têm a mesma capacidade, o mesmo nível de empenho, a mesma intensidade, eles têm o mesmo tempo e vão para as Olimpíadas. Na hora da prova, um consegue chegar um pouco maior que o outro, porque um estava mais determinado. Na hora que ele escutou o sino da disparada, da largada, e ele foi correndo, por um motivo,
tinha um propósito, uma gana, um desespero maior de ganhar aquele título do que o outro. É isso que os técnicos fazem nos vestiários. Tentam estimular o time, para eles entrarem com um propósito mais forte. E muitas das vezes no futebol, a magia do futebol é essa, gente. A magia do futebol é essa. Às vezes o time inferior ganha do time superior. Ganha do time que está melhor. Ganha do time que tem mais títulos, tem uns jogadores melhor. Porque os jogadores que entraram inferior, eles estão tão concentrados, tão focados, que ele tem uma capacidade, uma energia extra um pouco a mais do que os outros. Na vida com Deus é a mesma coisa. Quando você tem um propósito de vida, quando você entende que a sua família é do Senhor e Deus botou você nessa terra para você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, os homens trabalhar. Quando você toma posse, entende desse trem, minha filha, mas vem uma energia do céu assim extra, sabe? E você tem força para continuar, porque você tem um propósito envolvido. Não é aquilo que você está fazendo que você não sabe por que você está fazendo. Você está fazendo por causa de quê mesmo que eu estou fazendo isso aqui? Mas quando tem um propósito envolvido, você sabe. Quando tem um chamado na sua vida, você sabe. A maior dificuldade de um pastor não é pregar. A maior dificuldade de um pastor não é ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é um privilégio, é um prazer, é um deleite. É a hora mais gostosa do pastor é quando ele senta com a Bíblia. Aquilo ali é o ser criador do universo, falando para você. Palavras de vida. Aquilo é com espada penetrante, vai o mais profundo, dividindo ossos e medula. Aquilo ali é muito bom, discerne a intenção do coração do homem. É a melhor hora. As dificuldades é lidar com os dramas, que muitas das vezes que não são diretamente seu particular. E você é um ser humano, você absorve aquilo. Um pastor não é um robô, que você conta o 100 para ele, e ele consegue cortar o vínculo emocional. Você volta para casa triste. Você volta sofrendo junto com a pessoa. Se a pessoa está passando dificuldade financeira, e você um belo dia, você está comendo alguma coisa melhor, você está saindo, divertindo, você lembra daquele que não está podendo, e logo vem a tristeza. Se de repente você está passando por uma fase boa no seu casamento, e você lembra logo daquele, você dá um sorriso, uma brincadeira dentro de casa, você logo lembra daquele que está passando por lutas, e a tristeza vem. Onde nós descarregamos essa tristeza? Aos pés da cruz, só em Jesus Cristo. Se o Senhor não der essa força extra para nós, para a gente continuar, você desanima, senhor. Você desanima. Porque poucos são as ovelhas que contam coisa boa. A maioria é só para os B.O. E é isso mesmo. É o jogo. Quem tem que aguentar o batidão do lado de cá é nós. Quem tem que aguentar o rojão é nós. Quem tem que carregar o peso é nós. Mas com Jesus, Jesus fala assim, deixa eu segurar junto com você, meu filho. Calma, eu estou no controle, mas ele contou para você, mas é eu que estou administrando. Psst, sossega. Você não pode fazer nada. Aí nessas horas você acalma. Você acalma, aí você vai, você fala assim, Jesus, quem está no barco, quem controla a tempestade, os mares. Aí a observação dos discípulos faz todo sentido. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você fala, Jesus, você vai calmando, você vai ficando tranquilo. Quando a gente tem um propósito, a gente vai mais um pouco além. Quando a gente tem um propósito, a gente vive uma vida de descanso em Deus. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, eu não estou trazendo uma mensagem aqui que nos leve a fugir, é uma fuga da realidade, é uma fuga do que você vive hoje, mas o Senhor quer que na sua realidade de hoje, com essas lutas que você está passando, com essas dificuldades que você está vivendo, você encontre descanso em Deus. Amém? Querido, então fica de pé aí, se você não estiver cansado. Foi uma piada, gente. Era para rir nessa hora. Aleluia. Eu queria orar com vocês. Nós temos um testemunho. Nosso irmão Magela hoje vai contar um testemunho e orar para a gente poder encerrar o culto. Amém? Amém. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje falou com muita gente aqui hoje. Mas como muitas das vezes acontece em nossa vida, a gente não dá crédito. E eu queria pedir para você em nome de Jesus, viva o Evangelho de uma forma completa. O Senhor nos preparou um lugar, o Senhor nos foi preparar um lugar para que nós possamos um dia estar junto com eles. E sobre esse lugar é indiscutível, é inefável. Os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração do homem do que Deus tem preparado para nós. Então lá é muito bom. Mas o Senhor quer que até que esse dia chegue, você descanse nele. Ele não morreu na cruz só para te levar e deixar você aqui,
agoniado, sofrendo. Ele quer que eu e você vivam uma vida nele. Passando as lutas, passando dificuldades, sim, mas não que ultrapasse a linha daquilo que o Senhor tem para você. Não, Deus, estou preparado, mas eu lanço toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação aos pés da cruz. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa trazer esse descanso, que o Senhor, que a paz de Deus, a shalom do Senhor possa alcançar o seu coração, que você viva uma vida em paz, que você viva uma vida de descanso, que você viva uma vida plena no Senhor, que não precise, querido, fatores externos para esse descanso vir para você. Toda obra que Cristo faz é de dentro para fora. Para de esperar uma obra externa de Cristo para que você viva essa vida de descanso. É uma obra de dentro. É uma obra que o Senhor quer fazer dentro de você. O mundo assim fora, assim, ó, o pau quebrando, guerras, lutas, rumores de guerra, terremoto, dificuldade, o cenário econômico, nada mostra algo, aponta para nada de descanso, só luta. Mas dentro de você, uma paz que excede todo entendimento. Dentro de você, um descanso. Dentro de você, uma paz. Dentro de você, assim, inexplicável. Dentro de você, as pessoas vão chegar e falar assim: por que você não está aflita? Vai chegar as Martas, sabe, diante de você. Por que, Jesus? Por quê? Por que eles estão sentados aí nessa tranquilidade e eu estou aqui agoniado? Porque nós escolhemos a melhor parte, aprender com o Senhor, como Maria fez. Sentar aos pés de Cristo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Sentar aos pés dele, poder ouvir as suas palavras. E agora, todas as páginas da Bíblia agora começam a saltar as letras, as frases, os versículos, as realidades espirituais ali. Aquela palavra rema ali agora começa a sair de dentro daquelas páginas e começa a entrar para o seu coração, e começa a inundar o seu coração, a sua mente, e você começa a abrir os olhos e começa a enxergar o mundo de outra forma, por um outro ângulo, de um jeito que você nunca pensou. E agora as necessidades, os desejos agora deixam de ser necessidades, e você começa a focar realmente nas coisas que você precisa. Você começa a focar agora no pão da vida, na água viva, no descanso que é Jesus. Você começa agora a interpretar realidades espirituais. Você agora começa a dar valor agora para aquilo que você não dava valor antes. Você começa a olhar para os seus filhos agora com os olhos que você nunca olhou antes. Você começa agora a olhar para o seu casamento, para a sua casa, para o seu trabalho, como você nunca olhou antes. E você começa agora a entrar nesse descanso sabático de Deus. Você começa agora a entrar nesse dia de descanso. Você agora, mais do que um dia, mais do que horas e minutos, você começa a adorar agora o Senhor do sábado, aquele que é dono do sábado de todos os dias. Agora você começa a entender e você começa a viver a plenitude em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te entrego aqui cada coração, cada alma agora, Senhor, aflita. Pai, em nome de Jesus, toca agora o coração, Pai. Espírito Santo de Deus, vá no mais profundo da alma, discerne agora todo o pensamento, toda a intenção do coração de cada homem aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloque, organize o coração, Senhor. Entre nessa casa, faça morada e organize cada coisa no seu lugar, Senhor. O nosso coração é a sua morada, Pai. É a sua casa, Senhor. Entre, a casa é sua. Coloca as coisas em ordem, Deus. Estabeleça prioridades em nossa vida, Senhor. Ah, Jesus, o mundo tem nos influenciado tanto. Senhor, a cultura do mundo tem nos influenciado tanto. Esse anseio, Senhor, pelas quais coisas o Senhor não nos chamou. O Senhor, estamos lutando lutas que o Senhor não nos chamou para lutar. O Senhor nos colocou para lutar por coisas celestiais, propósitos eternos. E, Senhor, estamos lutando coisas a qual o Senhor não gostaria, não há proveito. Mas, Deus, queremos ser trabalhadores na sua vinha. Queremos ser trabalhadores para qual, quando o Senhor voltar, nos encontrar trabalhando e a gente poder entregar os frutos do trabalho ao Senhor, Deus. Não fazendo aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Pai, nós repreendemos agora toda procrastinação, Senhor.
Nós repreendemos agora toda preguiça. Nós repreendemos agora tudo aquilo, a falta de prioridade em nosso coração. Repreendemos agora o perfeccionismo que nos tem paralisado e impedido de avançarmos para o ministério, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor não chamou os qualificados, Pai. O Senhor não chamou os preparados, Senhor. O Senhor não chamou os eruditos sábios desse mundo, mas antes decidiu revelar o Evangelho pela loucura da pregação, Senhor. É um testemunho de vida que vai nos impactar, que vai impactar o mundo, que vai impactar a igreja. Não, Senhor, um conhecimento, Deus, raso. Ah, Jesus, nos ajuda, Deus, a viver essa realidade espiritual que o Senhor tem para esse tempo, que é viver nessa calmaria, nesse céu azul, nesse voo de águia tranquilo. Ah, Espírito Santo, conduz a nossa vida nessa plenitude, nos leve mais profundo, Espírito Santo, nos leve para esse lugar de repouso, esse lugar de descanso. Ah, Jesus, quantos aqui, Senhor, estão passando por lutas em casa? Quantos aqui, Jesus, estão passando por lutas no casamento? Quantos aqui, Deus, está passando com lutas sobre a criação dos filhos? Está perdido, Deus, não sabe por onde caminhar, não sabe por onde começar, não sabe se deve recomeçar, Pai. Ah, Jesus, quantos aqui estão passando por lutas financeiras, Deus? Oh, Jesus, o Senhor é testemunha que não somos uma igreja que ressalta uma vida financeira, mas repreendemos agora toda falência nessa área, Pai. Repreendemos agora, Deus, não aceitamos, Pai, em nosso meio. Tem misericórdia de nós, Jesus. Cumpra-se a Tua vontade em nosso meio. Mas, Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, não deixa, Deus, faltar o pão. Não deixa faltar a dignidade. Não deixa, Jesus, faltar o básico, Senhor, o mínimo para ter uma vida digna, Deus. Ah, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Nos leva nesses rios de água profunda, Senhor. Nesses rios de águas profundas, Pai. Ah, Jesus, queremos descansar em Ti, porque em Teus braços é o nosso descanso, Pai. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Jesus. Amém, irmãos, glória a Deus. Pode assentar, ficar à vontade. Nossos minutos estão assim um pouco, reduzido, mas eu quero, em nome de Jesus, dar um testemunho nesta noite. Um testemunho maravilhoso, irmãos? Passei por um aperto muito grande na sexta-feira, porque eu me deparei com minha esposa ali com uma dor insuportável abaixo, do umbigo ali, e ela gemendo, uma coisa incrível, irmãos. E eu, ali em São José, um pouco sem recursos, os irmãos sabem disso. Eu falei, você quer ir para a Santa Casa? Ela falou, não vou, não quero mexer com o médico, não. O médico nosso é Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, um vaso do Senhor, quando ele está ali meio quebrado, ele procura buscar em Deus. O vaso, quando ele está bem, perfeito, bem moldado, ele até esquece de Jesus. Não sei se alguém aqui já observou isso. Nós só lembramos de Jesus na nossa dificuldade, na hora que nós estamos enfermos ou em um leito de um hospital. Muitas vezes as pessoas têm desculpa para não comparecer, para louvar ao Senhor. E eu fiquei um pouco acabrunhado, Quero falar numa linguagem mais simplificada, irmãos. E eu liguei para o pastor Robson, falei, ô pastor Robson. Ele perguntou assim, está tudo bem, ô meu sogro? Eu falei, não está. Não está tudo bem, minha esposa está passando muito mal. Falou, não, meu sogro, pode estar tranquilo que eu vou chamar meus meninos agora e vou fazer uma oração e Deus vai mandar essa doença embora. E minha esposa ali, com aquela fé, ela falou assim, não, eu creio na oração, porque o nosso recurso, irmão, nós não temos um convênio especial, nosso convênio é Cristo.
É a oração que nos cura. Nós que é servo de Deus, quem é que aguenta pagar um grande convênio? Ninguém. Nosso convênio principal é Jesus. E eu sei que o irmão Robson, pastor Robson, falou assim, não, vou orar, chamar os meninos e vou orar. E ele fez a oração, daí a pouco ele ligou e falou assim, terminei de orar aqui com os meninos. Irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, eu muitas vezes até já desacreditei em coisas sobrenaturais. Mas naquela hora eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Quando foi daí a pouco, a minha esposa passou a mão assim e falou, bem, graças a Deus, não tem dor mais não, sumiu a dor. Irmãos, isso é o poder da oração. A oração da fé, ela cura qualquer enfermidade, irmãos. E eu fico pensando quantas pessoas caçam desculpa, pretexto para não caminhar na presença do Senhor. E no dia que Jesus vir buscar a igreja, não vai ter desculpa mais não, irmãos. Não vai ter mais desculpa. Eu estou falando com os irmãos porque eu não tenho 2 dias no Evangelho, irmãos. Eu não tenho 4 dias no Evangelho, eu tenho 40 anos no Evangelho e estou citando para os irmãos que é muitas pessoas que estão perecendo por causa da desculpa para servir a Deus. Tem pessoas que até internam a mãe para não vir na igreja, sabe, irmãos? A minha mãe está internada, não posso ir na igreja hoje, não. E a consequência da mentira, irmãos, ela destrói qualquer vida, porque o pai da mentira, você sabe quem? É o diabo, e o filho é aquele que mente. O mentiroso, irmãos, é uma tristeza. E isso tem acontecido, então nós temos que perseverar na presença do Senhor, buscar a graça do Senhor, e muitas vezes nós temos que tentar fazer as pessoas crer mais na palavra de Deus, buscar mais no Senhor, amém? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos olhando o relógio, já passou da hora de eu ir embora, mas se eu estiver numa festa, irmãos, eu nem lembro de olhar no relógio, corto a noite inteira. Então esse tempo aqui é precioso para nós, irmãos, é bênção. É esta hora que nós temos que sentir agraciado com a presença do Espírito Santo. Eu fico olhando aqui a irmã Luzia, é um exemplo de pessoa. Olha para vocês, ela sai lá de Vespasiano para vir aqui para buscar a bênção do Senhor. E além dela, muitos outros mais. Que nós possamos estar sempre caminhando na presença do Senhor, procurando aperfeiçoar a nossa vida na presença do Senhor, porque muitas vezes, irmão, nós esquecemos até de ler realmente a Bíblia nos nossos lares. Nós temos que buscar mais, examinar mais e saber que a oração é o alicerce do servo de Deus, amém? Quem aqui está com pressa, irmão? Levanta a mão. Oi, irmão, não tem ninguém com pressa, não, acho que pode ir mais uma meia hora. Não, irmão, vamos ficar de pé e vamos, para casa, agradecer a Deus por tudo. E Deus, já eu já agradeço pela igreja, a oração do irmão Robson, dos filhos dele em favor da minha esposa. E eu recebi essa bênção, eu queria declarar aqui, porque quando nós declara e dá o testemunho, o inimigo fica envergonhado, amém? Então vamos para a nossa casa em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Pai, nós despedimos, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Esperamos, ó Pai, ter uma semana maravilhosa, abençoada na Tua presença, Deus. E que a paz, a comunhão e o amor de Jesus Cristo esteja em cada coração. Não só hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Uma boa noite em nome de Jesus e até o próximo culto. Louvado seja Deus.